Tem um tema que eu queria jogar para vocês, porque muita gente... e aí fica uma confusão sobre censura, sobre bibliografia obrigatória de sala de aula de estudante de ensino fundamental. E para mim é o grande cerne da questão. Faltam debates honestos do ponto de vista intelectual nessa imprensa. O negócio está muito enviesado. Eu vou colocar aqui o primeiro vídeo, o primeiro link para vocês a respeito desse debate. Mais cedo com o autor Jefferson Tenório sobre a remoção da obra do Ziraldo das escolas em Conselheiro Lafayette. Ele ficou espantado com a decisão. Bom, primeiro causa espanto e surpresa um livro como o do Ziraldo, que é um livro muito importante para a literatura brasileira e para a literatura infanto-juvenil. É um livro que trata de questões sobre diversidade, sobre a convivência com o que é diferente. Então, acho que causa surpresa, mas também, por outro lado, a gente sabe que a censura a livros já vem acontecendo, e foi o que aconteceu também com o meu livro, O Avesso da Pele, no mês de março. Então, me causa bastante espanto que um livro como esse tenha sido censurado dessa forma. Vamos aprofundar um pouco isso que o Jefferson Tenório disse, né, que a censura de obras literárias vem se repetindo no Brasil. Em março deste ano, ele teve a obra O Avesso da Pele retirada de escolas de 3 estados sob a alegação de expressões impróprias. O livro vencedor do Prêmio Jabuti conta a história do Pedro, que teve o pai assassinado numa abordagem policial. Mais realista que isso, impossível, né, gente? Na semana passada, recentemente, o livro Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, escrito pela juíza Flávia Martins de Carvalho, foi recolhido das escolas municipais de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Essa obra celebra 20 mulheres inspiradoras, entre elas Sueli Carneiro, um nome fundamental para entender a negritude no Brasil, assim como também Lélia Gonzalez e Marielle Franco. Eu quero começar jogando essa discussão, porque eles deixam de lado aqui algumas coisas importantes, e eu vou jogar já esse segundo link para vocês. Pode colocar o segundo link aqui sobre o livro do Ziraldo. Do Ziraldo, que é de 1986, ele aborda a questão da diversidade racial a partir da história de 2 amigos, um negro e um branco, que juntos vão entender as cores. Mas para além dessa temática central da questão racial, os pais lá de Conselheiro Lafayette, na região central aqui do estado, eles criticam que alguns trechos induzem as crianças a, abre aspas, fazer maldade, fecha aspas. Em um dos trechos criticados, um dos personagens diz: temos que fazer um pacto de sangue, e fala que vai para a cozinha buscar uma faca para furar os pulsos. O que não aconteceu, porque os personagens eles acabam decidindo usar tinta no lugar de sangue. Um outro trecho que também é criticado pelos pais, que consideraram agressivo, é um pensamento negativo que o protagonista tem em relação a uma idosa, que não aceitou a ajuda dele para poder atravessar a rua. Mas essa ação que ele pensou não acontece por se tratar apenas de um pensamento. Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Conselheiro Lafayette diz que o livro do Ziraldo é um recurso valioso na educação, porque promove discussões importantes sobre o respeito às diferenças e à igualdade, e que também aborda de forma sensível e poética temas como a diversidade racial, o preconceito e a amizade. Mas que, diante das diversas manifestações e dessa divergência de opiniões, a Secretaria Municipal de Educação da cidade acabou solicitando a suspensão temporária dos trabalhos em torno dessa obra, O Menino Marrom, e a partir de agora vai fazer uma melhor readequação da abordagem pedagógica para evitar interpretações equivocadas. Essa falsa problematização da questão do livro do Ziraldo como censura, ela é muito canalha, porque eles fazem essa falsa equivalência, que a Karina falou aqui no final, que é como se fosse o equivalente a queimar livros na praça pública, ou proibir a publicação de um livro. Né? O governo proibir a publicação de um livro. Isso é censura. O governo ou o judiciário remover um perfil de rede social. Isso é censura. Então, quer dizer, o pessoal relativiza o conceito de censura e instrumentaliza ele para falar, isso daí é coisa dessa turma aí de extrema direita, quando na verdade é um grupo de pais que não gosta do conteúdo de um livro e quer que a escola se posicione a respeito disso. Tem milhares de livros, eu quero pegar um livro que não seja uma cartilha ideológica, ou que eu considere uma cartilha ideológica para o meu filho. Mas, gente, peraí, mas o Ziraldo não é cartilha ideológica, né? Calma lá. A parte tem que tomar cuidado para que a gente não seja visto como sectário. Mas eu vou um pouquinho na linha. Eu acho que o Adriles tem um ponto. Cuidado com essas coisas. Vai lá, Adriles. Ziraldo. Aonde que é sectarismo, aonde que não é, e se você acha que apenas um trecho do livro que pode gerar algum tipo de compreensão errada para criança sobre violência, sobre automutilação, é justificável ou não? Manda ver, Adriles. Veja bem, eu acho absolutamente... Primeiro, vamos falar a parte boa do que está acontecendo. Eu acho absolutamente salutar, ao contrário do que querem parecer os jornalistas da Globo News, que pais, associações de pais, de famílias dos alunos,
interfiram e entrem exatamente, como você bem disse, Marco Antônio, na seleção de livros a serem estudados, lidos, para crescimento pessoal, individual e construção cultural e sociocultural dos alunos, tá? Eu acho também de salutar. Por exemplo, o livro desse Jefferson Tenório é uma porcaria. Eu li uns trechos para não ter que precisar de ler o livro inteiro. É um livro pornográfico, que cria uma divisão social, racial, étnica, que promove exatamente algum tipo de preconceito no intuito de estabelecer, de mostrar os preconceitos. É um livro mal escrito. Se eu fosse pai de um aluno, não é que eu queria censurar esse livro, eu contestaria a inclusão desse livro numa ementa e na disciplina para que meu filho fosse ler, porque eu quero que meu filho, ainda mais eu que sou escritor, eu quero que meu filho, que eventualmente não nasceu, leia bons livros. Agora, Ziraldo é um dos maiores autores infantis que eu conheço. Entendeu? Alguns trechos que eventualmente podem ser circunstancialmente contestáveis, eles dizem respeito à psique da personagem. Às vezes a psique da personagem de uma criança pode ser irresponsável a ponto dela querer fazer um pacto de sangue com uma pessoa branca ou uma pessoa negra. Isso não quer dizer que você esteja fazendo apologia a esse tipo de coisa. Eu acho muito rudimentar você basear a intenção do autor na projeção da personagem daquele autor. Mais uma vez, eu acho salutar e saudável que pais discutam qual é ou não a inclusão. Agora, dizer que todo autor... Aí é um sintoma perverso. Aí eu nem falo com cara de direita ou de esquerda. É um sintoma perverso da polarização. Você pegar um trecho de um livro de Ziraldo, de um personagem que tem uma atitude contestável, dizendo que o Ziraldo está promovendo um sectarismo racional e uma atitude responsável, é completamente diferente. É a mesma coisa dizer que o Machado de Assis escreveu o Bentinho lá, que era um ciumento neurótico, histérico, ele está fazendo apologia a um cara machista que tem ciúme da mulher a ponto de destruir a vida dela. Ou se confundiu o Brás Cubas, que era um personagem também extremamente medíocre, com o próprio Machado de Assis. Gente, isso é literatura. Literatura tem personagens e situações ambivalentes, porque a vida tem situações ambivalentes e complicadas. Entendeu? E o Ziraldo, eu tenho respeito pelo Ziraldo. Eu já li o Ziraldo quando era criança, entendeu? Não é um autor que promove a segregação ou que cria um falso binarismo. Então, assim, são dois pontos que a gente tem que ter muito em mente. É salutar que associações de pais acompanhem os seus filhos, até porque você tem realmente uma hegemonia de esquerda, pseudo-progressista dentro das escolas, e esse acompanhamento deve ser feito de maneira absolutamente salutar, como é feito. Agora, tem que tomar cuidado para que haja um diálogo real, que não se confunda um diálogo e um debate com sectarismo político. Porra! Dizer que o Ziraldo é um cara que promove sectarismo racial é dose para leão. E é uma arma, tá, Marco Antônio? É uma arma gigantesca na mão da esquerda para falar que conservador é burro, é anticultural e é antiliterário. O Chico Buarque fez 80 anos. O Chico Buarque é um imbecil político. Mas sim, é o maior compositor vivo da nação. Não, entendeu? Você tem que separar as coisas. Senão a gente entra num sectarismo muito perigoso. Eu queria misturar as coisas, Adriles, porque eu concordo com você. Eu gosto da ambiguidade, eu gosto de... Não, a literatura é assim. Sim, a ambiguidade, a natureza humana representada, não de maneira binária, mas com complexidade. Eu acho isso fundamental. Aliás, quem gosta de obras cinematográficas, quem gosta de literatura, quem gosta de arte, entende isso, a dimensão complexa da natureza humana. Beleza. De vez em quando tem os conservadores doidos que acham que o personagem pedófilo, um filme ruim do Danilo Gentili, promove a pedofilia. Mas eu acho que as pessoas, e eu acho que a minha concepção é essa, e eu advogo muito sobre isso, no sentido de os pais eles precisam acompanhar de perto, com uma lupa, o que acontece nas escolas com seus filhos. E daí a gente pode entrar na questão. Agora, uma coisa não é censura. Isso não é censura.